Oficialmente, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso encontro. Na verdade, é a nossa primeira live, assim, nesse formato, né? E bastante instigante para a gente. Até o Harry me mostrou uma consulta que ele fez ao I Ching antes aqui, um pouquinho antes, perguntando, né, como é que dá continuidade a esse nosso movimento. E a consulta do I Ching falou que a gente vai trabalhar pra caramba. Então, a gente que se prepare, arregaçar as mangas aí e vamos trabalhar, né? E vamos se divertir juntos também, né? Na verdade, como a gente falou lá no vídeo do dia primeiro, a gente estava conversando com o Harry, né? Essa ideia surgiu de uma conversa que a gente teve, porque revendo os vídeos do início do ano, tanto da apresentação do Harry da astrologia chinesa, né, quanto a consulta ao I Ching que a gente fez, que a gente costuma fazer sempre no início do ano, as interpretações que a gente fez, trazidas para esse momento que a gente está vivendo, foram assim muito significativas, né? Uma série de pontos que a gente observou lá atrás, na leitura desses dois oráculos da astrologia chinesa e do I Ching, eles trouxeram muitas informações que, quando aplicadas ao momento que a gente está vivendo, a gente vê a relevância do que a gente teve, do que a gente pôde observar lá atrás. E daí, conversando com o Harry, surgiu essa ideia da gente bater um papo, conversar sobre esses elementos, e a gente fez isso no dia 1º de maio, e depois, a partir disso, a gente interagir com quem assistiu esse material, para que a gente pudesse aí estender um pouquinho mais essa discussão. E para todos nós que gostamos de oráculos, para a gente é um grande estudo, né? Porque quando a gente faz as perguntas aos oráculos, a gente faz as leituras dos oráculos a priori, antes das coisas acontecerem, a gente faz um monte de inferências, a gente pega aqueles símbolos e analisa, e imagina, e faz analogias, mas depois, conforme as coisas vão acontecendo, é que a gente pode ter o feedback da própria realidade, né? Então, esse exercício para a gente é uma maneira da gente aprimorar a nossa própria técnica de oráculo, né? Então, boa noite aí, Harry, boa noite a todo mundo, e vamos começar o nosso bate-bolas. Queria comentar alguma coisa em cima disso, Harry? Não, isso mesmo. A gente está trabalhando aqui na nossa ideia, quando a gente faz, por exemplo, uma consulta de oráculo, né? Cada situação, ela começa e termina no próprio oráculo. Mas quando a gente fala de astrologia, a gente já tem um grande oráculo que o universo tirou para nós, que são as energias de cada momento. Então, esse oráculo, que ele muda a cada 2 horas, então a cada 2 horas a gente tem uma nova energia entrando. E por que 2 horas? Porque 2 horas é equivalente a 1 hora chinesa. Então, a cada vez que muda a hora chinesa, a energia do universo muda. Só que a gente tem pequenas mudanças, que essa, por exemplo, é uma mudança da hora, mudanças um pouco maiores, que é uma mudança do dia, mudanças um pouquinho maiores ainda, que é do mês, e a que a gente fala na palestra, que é a mudança da energia do ano, né? Então, a partir desse oráculo do ano, a gente pode inferir coisas sobre o ano. E aí a gente também alonga isso para 10 anos, 12 anos, e aí até um pouco mais, como o Silvio vai querer falar já, né? É isso aí. E eu gostaria de trabalhar já com essa ideia das consultas, né? Até a gente recebeu algumas perguntas, né, por e-mail antes, e teve uma das perguntas, foi de uma amiga, uma aluna nossa, que fez o estudo de um mapa astrológico com o Harry, fez consulta de Xing comigo a respeito de uma viagem que ela faria em novembro para o Japão, e tanto na astrologia, na leitura do mapa astrológico, quanto na consulta de oráculo, novembro era uma boa leitura, né? Era um bom momento para ela viajar.
E daí, só que com toda essa circunstância que a gente está vivendo, as viagens estão travadas, né? E o que ela perguntou é assim, olha, a consulta ao oráculo, ela é determinante, então a gente teve uma leitura favorável naquele momento, e isso é determinante. O que é o determinante? A situação macro, a circunstância macro, ou a leitura micro, que foi a leitura específica para ela dos oráculos, né? E, assim, dando uma resposta. Como é que a gente trabalha com oráculo? Oráculo, a gente usa as ferramentas simbólicas dos oráculos para fazer esse tipo de leitura, mas isso nunca prescinde da relação com a realidade, né? Então, nessa relação de macro e micro, o micro está sempre dentro do macro, né? Ele participa do macro, ele interfere no macro, mas ele participa do macro, ele sofre as influências do macro, tá? E assim, na circunstância que a gente está vivendo, a hora que a gente contextualiza aqueles símbolos do oráculo, o que naquele momento que a gente enxergava de realidade estava favorável, o que a gente enxerga agora na circunstância macro não é favorável. O vídeo aqui, ó. Tudo bem? E aí a gente acho que pode trabalhar com a pergunta do Silvio, né, Harry? Sim. Silvio, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu estava... Essa pergunta me lembrou alguém, viu, Wagner? Me fizeram essa pergunta ontem. Mas entre o micro e o macro. Mas eu estava, mediante a apresentação do dia 1º, né? Eu estava pensando aí na questão dos períodos, né? E o quanto o karma coletivo e o karma individual associado a cada momento. Agora e aí eu Olá. Boa noite. Eu resolvi fazer uma regressão de alguns ciclos, né? Então, 720 anos atrás, ou seja, o ano de 1300. E eu fui fazer uma pesquisa lá e descobri que no ano de 1300, exatamente o início do ciclo do rato, né? Lá 720 anos atrás, então dá cerca de 60 ciclos atrás aí, né? Estava explodindo o Renascimento, uma crise danada na Igreja Católica, Papa derrubando Papa por conta de poder, perseguições, uma questão micro, né, de uma pessoa querendo o poder de igreja, e uma questão macro das pessoas querendo renascer, reviver com ideias, com brilhantismo, e a perseguição disso, o quanto esses caras eram bloqueados e cerceados. A minha pergunta, então, vai no seguinte aspecto. O repetir a cada 60 anos, o ciclo se repete com a força, a similaridade dos movimentos das energias, dados que nós temos os 5 elementos e os 12, 5 vezes 12, 60, mínimo múltiplo comum aí, isso é a cada 60, a cada 120 anos, essa similaridade de fatores pesados desse tipo de evento ocorre, é falso, é verdadeiro? Só queria uma luz aí sobre esse tema. Legal. Falar um pouquinho em geral aqui, os ciclos, eles têm essa ideia do círculo, né? Olha o círculo aqui atrás. Né? Então, o ciclo, ele se repete. Então, a gente pode ver uma série de coisas em vários ciclos. Ciclos de 10 anos, ciclos de 12 anos, ciclos de 60 anos, ciclos de 9 anos, ciclos de 180 anos. Assim, você pode ver padrões de energias se repetindo. Agora, o ciclo acontece, e essa repetição de padrões acontece, mas dentro de uma circunstância que está em constante movimento. Então a gente vê coisas similares podem acontecer na repetição dos ciclos, mas as circunstâncias são diferentes, o momento é diferente, os locais estão diferentes, os seres estão diferentes.
Então a gente tem as duas coisas concomitantes, né? Eu acho que mais especificamente aí o Harry fala um pouquinho mais aí desses ciclos astrológicos. A gente nem precisa voltar 720 anos, né, Silvio? Se a gente voltar 60 anos, a gente vai para 1960, né? E aí a gente lembra que foi o início de um movimento da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Estava muito quente naquele momento, entre aspas, né? E aí, se a gente volta 120 anos, é 1900. Todo mundo sabe que na virada do século teve muito pânico, né? Muitos movimentos, muito tumulto. E aí, se a gente volta 720 anos, exatamente como o Wagner menciona, a gente tem que entender o contexto, né? Então, o que acontece? O rato de metal, ele é um símbolo. Quando a gente estuda I Ching, e aí eu vou deixar isso, vou preparar o gancho aqui para o Wagner, cada símbolo tem múltiplas formas de conectar. Só que isso não quer dizer que a gente conecta o símbolo com o que a gente quer. A gente conecta o símbolo com aquilo que encaixa de uma maneira mais fluida. Então, a gente olhando um contexto específico, e a gente olhar, por exemplo, o metal, e aqui no caso é o metal Yang, o meu entendimento hoje do metal Yang do ano é para medicina. Eu entendo isso como o grande protagonista do ano, porque é o metal no céu. Então, é o que todo mundo está vendo. Então, todo mundo está falando de medicina, todo mundo está falando sobre o pessoal que trabalha nos hospitais, todo mundo está falando assim, a economia está afetada pela saúde. Então, é o protagonista. Mas o que está embaixo? O que é o que está dentro do contexto? Aí é o rato. E o rato, no caso, apesar de ser um pilar Yang, a gente está com o rato que tem a água Yin dentro. E aí a gente lembra do vírus, né? Então, só para dar uma pequena brincadeira, assim, e aí eu deixo contigo, Wagner. Então, aí eu acho super legal, porque quando a gente trabalha com símbolos, a gente vai, através do símbolo, abrir uma janela da nossa subjetividade. Então, cada um pode ver uma coisa diferente no símbolo. Através do símbolo, algo diferente pode chamar a nossa atenção. Assim como a medicina chamou a atenção do Harry, o tema que me chama a atenção na configuração do tronco e ramo, que transposto para o I Ching, nesse ano gera aqui o hexagrama discussão. Espero que tenha aberto aí a tela para vocês. Deixa eu pegar aqui. Então, nesse hexagrama discussão, a gente tem aqui o céu em cima e a água embaixo. Tá? E a gente usa esse símbolo do I Ching para fazer a descrição também de como é que está a energia astrológica desse ano, porque nesse ano a gente tem o tronco celeste, ele é metal e yang, que é exatamente o elemento do trigrama céu que está aqui em cima. E o ramo terrestre, que é o rato, ele é água, que é o que a gente tem aqui embaixo. E aí gera essa configuração desse hexagrama que é o discussão. Então, o que me chama mais atenção aqui é o poder. Tá? É o poder e o conflito, né, entre as partes da nação aqui. A parte inferior, que está representada pela água, e a parte superior, que é o governo, está representado pelo céu. Tá? Então, o céu é o mais poderoso dos 8 trigramas. Né? E ele está na posição do governo. Então, é um governo que tem muito poder, mas ele está lidando com algo embaixo, que é a água. E essa água aqui, se eu olhar, pode ser o povo embaixo amedrontado, pode ser o governo tendo que lidar com uma ameaça
que é muito, muito difícil de se lidar, porque é a água embaixo. Água embaixo é a água na posição yin, na posição onde ela se esconde mais facilmente. E é difícil de encontrar água. Né? É a mesma coisa quando a gente lida com infiltração. Né? Então, você tem a mancha lá na parede, que é o sinal de que a água está penetrando. Mas você achar a origem da infiltração é um trabalho danado, porque ela vai pelos buraquinhos toda escondida, e se você não faz nada, ela segue fluindo pelos buraquinhos, né, corroendo a integridade da situação. Tá? Então, o que me chama a atenção é que o céu aqui é elemento metal, a água aqui é elemento água. Na relação de 5 elementos, o que acontece? Eu tenho o metal nutrindo a água. Tá? Então, o que acontece? Por mais poderoso que seja o governo que está aqui em cima, quanto mais forte a ação desse governo aqui em cima, mais ele alimenta essa água aqui embaixo, que é o medo, que é o receio, que é o próprio risco, o próprio perigo, né, que está relacionado com o trigrama água, que pode ser o vírus. Você vê que esse vírus ele é difícil de ser contido, por quê? Porque tem pessoas que carregam o vírus e são assintomáticas, né, e espalham o vírus. Né? Então, é muito difícil você conter ou encontrar isso daqui. E aí o governo vem com as medidas de isolamento social, em alguns lugares com lockdown. São medidas muito duras vindas de cima. E isso provoca a água embaixo, na população. Provoca receio, provoca o medo, provoca atitudes imprevisíveis que podem criar armadilhas para o próprio governo. Né? Então, isso gera uma circunstância de difícil lida, é difícil lidar com essa circunstância, né? E se você olhar assim, os governos mais autoritários tendem a lidar com essa discussão gerando o quê? Gerando separação entre céu e água, entre o alto e o baixo. Né? Então, gerando conflitos, gerando confusões, gerando discussões. Então, isso me chama muito a atenção. E aí os governos também lançando mão do seu poderio econômico, estão despejando dinheiro na economia mundial, e isso gerando uma água que é um buraco embaixo que a gente não sabe o que acontece com isso depois, né? Mas falei muito aí, Harry. Não, pega a bola aí. Ótimo. Quando a gente olha esse contexto, né, a pergunta é o que vem adiante, né? Então todo mundo fala, mas e aí? Então, como é que isso evolui? Então, a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar esta é uma energia do ano. Ela só vai mudar no próximo ano novo chinês, que é só fevereiro do ano que vem. Né? Então, isso a gente vai ter que conviver com esse contexto. Quando eu falei na gravação que eu fiz com o Wagner agora no fim de semana, eu dividi os meses. Então, a gente falou um pouquinho da continuidade dos meses, mas eu não quero falar disso agora. Eu quero falar o seguinte, o que tem para o ano que vem? Né? O rato é o auge do inverno. Né? Ele representa o auge do inverno. Isso quer dizer que o animal que vem na sequência dele, né, que é o boi, é o fim do inverno. Então, a gente vai ter o fim do inverno ainda no ano que vem. Fim do inverno, a gente pode entender como uma coisa boa, mas a gente não pode esquecer que ainda é inverno. Né? Então, o inverno ainda não vai embora. Né? Então, a água ainda vai ter uma força durante o ano que vem, só que mais fraca, porque o boi é um animal do elemento terra. E a terra controla a água. Então, começa a controlar
esse processo desta água. Né? Então, isso é só para dar um pequeno teaser, né, vamos dizer assim, do que a gente vai ter no ano que vem, porque isso que é importante. Então, o que é o nosso papel aqui, este ano? A gente tem que passar pelo inverno. Então, a gente tem que tomar as atitudes corretas para o inverno. No inverno, se está nevando, eu fico dentro de casa. Eu ligo a lareira. Eu estoco comida. Então, essas são atitudes de inverno. Hoje, o planeta está no inverno. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Porque o inverno irá embora. Né? Isso aí. A Anice perguntou, só para não deixar passar aqui, ela perguntou como é que eu relacionei o ano do rato de metal com o hexagrama discussão. Vou falar aqui rapidamente, tá, para não ficar pendurado. Ano do rato de metal é uma maneira, vamos dizer assim, mais popular de se referir à designação de tronco e ramo, tronco celeste e ramo terrestre, né, da astrologia chinesa. Então você tem 10 troncos celestes e tem 12 ramos terrestres. Os 12 ramos terrestres são os 12 animais da astrologia chinesa, tá? E cada um desses 12 animais, você tem 5 tipos desse animal. São 5 elementos. Tá? Então, quando a gente fala rato de metal, a gente está se referindo a um momento astrológico, uma combinação de tronco e ramos, que é formado do animal rato, que está relacionado com o ramo terrestre Zi, que é do elemento água. Como é da terra, está embaixo, a gente coloca a água aqui embaixo. Tá? E o rato de metal. Metal diz respeito ao tronco celeste. Tá? O tronco celeste, que é o tronco Kan, né? Que é do elemento metal Yang. Tá? Como é que a gente chega no hexagrama? Eu uso metal Yang, que é o elemento do tronco celeste, e vejo qual dos 8 trigramas tem esse elemento, metal Yang. E o que a gente tem é aqui o céu. Tá? O céu que tem essa característica de ser o metal Yang. E o rato, que é do elemento água, dos 8 trigramas só tem um trigrama que é do elemento água, que é o próprio trigrama da água. E aí, como é do ramo terrestre, que fica embaixo, a gente coloca aqui embaixo. E aí, daí que a gente faz essa transposição dos troncos e ramos, troncos celestes e ramos terrestres, que é a combinação do rato de metal pisciano, né, para a configuração aqui do hexagrama. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, você avisa aí, depois eu te explico direitinho, tá bom, Eunice? Vamos lá. Mas acho que a gente pode abrir perguntas para o pessoal, né, Harry? Ou se você quiser, pode falar da consulta do ano também, né, Wagner? Vamos ver se alguém tiver perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O Paulinho aqui. Olá. Certo. O fato de Taim, esse ano, nos Dewey, está também se transformando em Huadi, não piora um pouco o cenário? Porque esse lado de imaginação, vamos dizer, um lado está obscurecido. Não, e a outra coisa é que o médico, realmente a questão médica parece estar no céu, mas ela também não contribui para o abismo, né? Essas são as duas questões que eu queria. Boas perguntas. Apenas uma breve introdução do que o Paulinho falou, para todo mundo poder acompanhar. Ele fez uma referência à segunda astrologia que a gente estuda, que é a astrologia Ziwei Doshu, que é a astrologia do campo Yin. Então, nós temos duas astrologias, uma astrologia do campo Yang e uma astrologia do campo Yin.
A astrologia do campo Yang é a 4 pilares, que é a que eu uso nas minhas palestras, e tem uma astrologia do campo Yin, que é a Ziwei do Shu, que é composta de múltiplas estrelas. E aí ele fez uma referência a uma dessas estrelas que está afetada esse ano. Você quer comentar, Wagner? Você quer que eu comente? Vamos lá, gente, vai batendo bola aqui. Taim, que é a estrela que ele mencionou, na verdade é a Lua, né? E a Lua é uma estrela de esperança, uma estrela de sensibilidade, também uma estrela de prosperidade. E esse ano ela está com um transformador vinculado, que é o Huadi, que nesse sistema de astrologia polar, né, astrologia Ziwei do Sul, é o maior sabotador dentro do mapa, né? Então é um transformador de bloqueio e inveja. Então é um transformador que onde ele está, ele bloqueia aquela estrela e ele também traz efeitos no palácio onde está presente aquela estrela, tá? Então o Taim transformado em Huadi, Taim, que é uma estrela, que é a Lua, que é uma estrela de sensibilidade, transformado em Huadi, ele pode gerar instabilidade emocional, ele pode aumentar as carências emocionais, e ele pode gerar também bloqueios com relação a tudo aquilo que a gente tem para receber de dinheiro, que Taim também é prosperidade. Então ele pode bloquear as nossas finanças, os nossos recebimentos, tá? Bom, é só olhar porque a gente está vivendo que o Taim de todo mundo está Huadi. Então, isso aumenta a instabilidade emocional, ou seja, aumenta os nossos desafios, né, de manter o centro, manter o equilíbrio, e aumenta também os nossos desafios em termos de prosperidade, né? Você vê assim, a maioria imensa das pessoas nessa situação de isolamento pessoal tem os seus rendimentos comprometidos. Tá? E isso daí você vê generalizado. Esse Huadi está fazendo um estrago grande. Mas por quê? Porque encontra também um ambiente macro muito, muito difícil, né? Essa pandemia realmente cria uma circunstância externa onde todas as potencialidades para virem à tona, tudo que tem de bom de potencialidade para vir à tona, encontra barreiras numa circunstância externa difícil. E tudo que tem de ruim nessas potencialidades encontra um campo aberto para vigorar, né? Apenas para fazer um pequeno comentário em cima, em algumas escolas de Ziwei do Shu, a estrela que está Huadi não é a Taim, mas é a Tiantong, tá, Paulinho? Então, inclusive na escola que eu estudei, eles colocam as duas, Tiantong e Taim, como Huadi esse ano. Isso. Então, assim, a gente também tem que levar em conta que o Tiantong estaria afetado pelo Huadi, né? E Tiantong fala do quê? De bem-estar, né? De não querer exercer muito esforço, né? E quem quer descansar não consegue. Então, tem alguém que vai lá e espeta. Então, você está dormindo na sua cama, o seu vizinho liga o som alto, né? E você não consegue dormir, né? Então, isso também, de certa maneira, se associa com a mesma ideia que o Wagner falou da instabilidade emocional. Né? Aqui na questão de bem-estar, na questão de querer ficar sem exercer muito esforço. Eu tenho certeza que, apesar da quarentena, a maior parte das pessoas está até tendo muito mais esforço e trabalho do que se estivesse trabalhando normalmente. Isso é o que eu consigo identificar no geral. Oi. Eu tenho dito que eu não vejo a hora de voltar a trabalhar para poder descansar um pouco, gente. Ficar em casa dando trabalho tremendo. Desculpe, posso mudar um pouquinho o foco da conversa? Claro. Deve. Prazer.
o que eu posso fazer dentro da medicina chinesa, eu estudo ela há pouco tempo, para mudar esse perfil, para que eu tenha uma liberdade, para que eu tenha uma felicidade, que eu possa ver uma realidade com muito gosto, com muito perfume. Vocês teriam alguma sugestão? A acupuntura, exercícios de físicos, fisioterapia, fitoterapia. O que você sugere? Mudar essa coisa para mim, que é, digamos, um domínio de felicidade. Quer começar, Harry? Vou deixar com você essa, Wagner. Tá bom. Vamos lá. Então, Arnaud, a medicina chinesa é um sistema completo de medicina, né? Então, sim, eu sei. E principalmente para restaurar o equilíbrio da nossa saúde. Tá? Então, o que é que você pode fazer para se sentir feliz nesse momento? Nesse momento, o que mais você precisa fazer para estar feliz é estar saudável. Então, você usa todos os recursos que você tiver em mãos para permanecer saudável, né? Então você usa, se você pode fazer acupuntura, você faz a acupuntura para manter o seu centro, o seu equilíbrio, evitar estagnações energéticas que vão gerar desarmonias emocionais, para você estar em equilíbrio. Estando em equilíbrio, você atravessa melhor esse momento. Se você tem alguma desarmonia mais pro orgânico, e aí cuida bem da sua alimentação, né? Se necessário, se você já faz algum tratamento, você tem algum padrão de desarmonia, inclui a fitoterapia, né? E assim, isso é recomendação não só para agora, mas para sempre, né? Use os recursos também para se manter centrado, os recursos das práticas de meditação, as práticas de Qigong, porque essas práticas elas vão ajudar você a se manter sereno, equilibrado emocionalmente, e vão ajudar a manter o equilíbrio também dos seus órgãos internos, mantendo a sua saúde, né? E aí, nesse sentido, estar saudável no meio dessa pandemia, né, assim, a maior felicidade que a gente pode ter, né? E poder estar em casa tranquilo, enquanto tem um monte de coisas acontecendo, um monte de gente que não pode ficar em casa, isso também deveria ser considerado uma tremenda bênção, a gente poder estar em casa se protegendo nessa circunstância, tá? E aí fica o meu convite aqui, a Luciana, ela deve estar até assistindo aqui com a gente, a Luciana de Carvalho, que é minha esposa, ela está dando aulas de Qigong online, aqui pela plataforma. Ela dava aula lá na Sociedade Taoísta. Como a gente está num ambiente de isolamento social, ela abriu as aulas online. Então a gente fez toda uma preparação para que ela pudesse dar essa aula online, e acontece aqui nesse sistema, aqui no Zoom, acontece toda terça-feira às 4h30 da tarde. Tá? A professora Eliette também está dando aulas de Liang Kun, Qigong e Tai Chi na quinta-feira. A aula dela começa às 1 da tarde e vai até umas 4h30, 5 horas. Né? E para participar as aulas são ao vivo. Tá? Quem tiver interesse é só entrar em contato com a Damares, ela está trabalhando em home office, é só entrar em contato com ela pelo telefone da sociedade, né? O 99631-3005, ou pelo e-mail também, né? O contato sp@sociedadetaoista.com.br, tá? Ela está atendendo normalmente, e ela passa as coordenadas para vocês poderem participar dessas aulas. E a Luciana está dando uma outra aula também, que é bem legal, que é do reequilíbrio somático. São técnicas de educação somática que ela vincula também com técnicas de Qigong, tudo isso para que, através do movimento, a gente possa manter esse nosso equilíbrio, mesmo estando em casa. A gente precisa se mover, mesmo estando em casa.
E aí vem o meu comentário. Atitude. Desculpa, Arno. Fala. Só uma licencinha. Boa noite, mestre. Boa noite. Deixa eu só fazer um comentáriozinho, aí você pode entrar. É Nice, né? Só um momentinho. Eu recebi um e-mail de uma das pessoas que assistiu a palestra que é do signo de boi, que é do ano do boi. E eu tenho alguns clientes de boi, e na palestra eu tinha avisado que, em especial, o pessoal que é de boi tem que se esforçar para fazer exercício. É impressionante, porque o pessoal de boi estava ligado. Como é que você me falou isso? Eu estou aqui, eu fazia pilates 3 vezes por semana, eu fazia isso, não consigo mais. Então, só para fazer um pequeno comentário, mas pode falar nisso. Eu ainda sobre medicina chinesa, mestre Wagner, o que você acha de tomar sol nos rins, tomar sol nas costas e chá de gengibre para favorecer a imunidade? E também sobre exercício, queria perguntar para o Harry, a pessoa que é do rato, não necessariamente de metal, ela é favorecida nesse ano ou não? E você falou sobre o touro, vamos supor, Acho que ficou mudo aqui o... Eu fiquei preocupado, achei que era o meu aqui. Não, acho que é o dela. Mas acho que já tem que esperar, talvez ela voltar. Não sei se ela caiu. Bom, enquanto isso, vou falando aí que ela perguntou do... Ela voltou. Ela voltou. Pode falar. Perdi, eu fiquei aonde? Então, assim... não, você estava falando do rato e aí caiu. O que eu quero saber... O meu irmão, ele é rato, então é o ano do rato, não é do mesmo elemento que ele, claro, mas é favorável ou não? E você estava falando, então o boi, ele não gosta de exercício, então não é um ano favorável para ele. Não, pode, é que você levantou isso, aí eu fiquei curiosa nesse sentido, Harry. Assim, para dar uma resposta bem prática, assim, não dá para dar uma orientação tão direta, falando assim, rato, o ano é bom, o ano é ruim. Não é esse o contexto. Para a gente chegar nessa conclusão, efetivamente precisa saber o elemento da pessoa, que é calculado só pelo mapa astrológico, né? Quando a gente faz a palestra aqui dessa pequena dica, ela é mais para o campo social, de aparência, uma coisa mais superficial, que é o que dá para saber pelo signo do ano. Ela não é algo profundo, que, por exemplo, fala do lado emocional da pessoa, fala, esse ano ela estará bem, esse ano ela estará mal. Não dá para chegar nessa conclusão, porque é muito pouca informação, só o signo do ano da pessoa, né? E aí, sobre o boi específico, no caso, tinha uma estrela ativa que falava que os bois iriam ter um pouco mais de dificuldade de exercer as atividades físicas e que eles tinham que se esforçar. Mas aí é uma questão específica para este animal. Não dá para generalizar e falar assim, e quais animais vão estar bem ou mal fisicamente? Não dá para saber só pelo signo dele do ano. E com relação ao sol, sim, é importante tomar sol, né? Até para vitamina D, né? A gente não pode ficar só dentro de casa, tem que tomar sol um pouquinho por dia, né? E tomar sol nas costas e na frente, são as áreas maiores no corpo, é muito importante, né? A gente aqui no nosso apartamento, né? A gente sai pela janela, tem uma plataformazinha, né? Da área comum, a gente sai pela janela e vai lá para a plataforma, porque na nossa varanda não pega sol, né? E ali, assim, fico sem camisa para tomar um pouco de sol. Mas tem que tomar cuidado com o vento, porque se estiver ventando, e assim, agora começou a esfriar, né? Então, dependendo do momento que a gente sai, tem até sol, mas o vento está gelado, aí é difícil se expor, né?
Mas isso é bom. E o chazinho de gengibre, principalmente agora que começa a esfriar, vai muito bem também. Tá? Mas, assim, não é só isso que vai garantir nossa imunidade. Tá? A nossa imunidade é formada por todo o conjunto, como é que eu estou. Né? Mas o solzinho ajuda bastante, sim. Posso perguntar? Claro, claro. Como é que fica o hexagrama do ano que vem? Embaixo é terra, em cima é o quê? Do ano que vem vai ser o lago em cima. Lago? Como é que chegou no lago? Eu ainda não entendi essa parte. A terra, assim, é o animal, né? Vai ser terra embaixo e o lago em cima ano que vem. Então, o ano que vem, vamos ver se dá para a gente fazer aqui. O ano que vem é a terra embaixo, que é o boi, né? Isso. E o lago em cima, que é metal in. Metal in. Isso. Tá? Isso corresponde, o ano que vem vai ser o boi de terra. Reunião. Oi? Reunião. Desculpa, boi de metal, desculpa. Boi de terra não, o boi que é terra. Boi de metal. Tá? E os dois, eles têm uma polaridade in. Tá? Então, assim, boi é o ramo terrestre. Tá? Então, a gente está representando, e é do elemento terra. Então, a gente está tendo aqui a terra, que é correspondente ao boi, só que ela é in. Por isso, essa terra aqui é a terra do trigrama terra. Tá? E o elemento de metal, que é metal in, que é o tronco celeste, que é o tronco Shin, tá? Tronco Shin, corresponde ao metal. O que corresponde ao metal in é o lago, o trigrama do lago. Então fica o lago em cima e a terra embaixo. Tá bom, obrigada. Eu tenho a esperança de que o hexagrama, como ele se chama reunião, seja um reencontro, mas ainda em ambientes, acho que fechados, porque o reunião não é a união, ele é uma reunião. Então, que sejam pequenos grupos, mas a gente já volte a se abraçar mais. Tá certo. Aí a sua pergunta, até a Nice tinha perguntado se, então, a discussão era o hexagrama do ano. Sim, é o hexagrama do ano. E esse outro que eu mostrei agora, que é a reunião, é do ano que vem. E é dessa forma que a gente faz a conversão de tronco e ramo para hexagramas. Tá? E vamos fazendo, uma parte da leitura é feita dessa forma. Então, você tá com o fone? Cadê meu fone? Meu fone. Já pôs o fone. Espera um pouquinho, só que... Pronto. Estava procurando quem estava falando aqui. Tá? Mas espera um pouquinho. Tem uma outra pergunta aqui da Regina. Como aproveitar melhor essa época da quarentena para quando tudo isso passar? O que seria bom desenvolver agora? Quer pegar aí, Harry? O que seria bom para... Como aproveitar melhor essa época de quarentena? Estou entendendo aqui que é assim, como é que eu aproveito este momento para quando tudo isso passar? O que seria bom desenvolver agora? Sim. Por incrível que pareça, uma das maneiras da gente fazer essa leitura e entender que tipos de atividades são apropriadas, né? Se a gente pensar no metal como o grande personagem coletivo, que é esse metal yang, ele está gerando água. Esse é um processo de geração. Ele está trabalhando, né? É um ano de trabalho. Mas eu não estou com trabalho, por exemplo. Então, o que é importante nesse momento? Estar em alguma atividade. Estar em atividade.
E atividade não é necessariamente estudar. Tá? Agora, isso é uma leitura genérica. Para cada pessoa vai ter um contexto diferente. Para algumas pessoas, talvez o elemento metal e o elemento água vão estar mais relacionados com estudo. Né? Isso serão estudos individuais. É difícil fazer uma orientação que seja coletiva para 100% das pessoas. Mas a gente pode pegar esse simbolismo e entender o quê? Fazer. Né? A gente precisa estar fazendo algo. Né? Não é ano para estar em quarentena e parado. Né? Então, você está em quarentena, está em casa, esteja fazendo algo. Né? Esteja consertando algo. Esteja melhorando algo. Que seja você mesmo. Que seja uma prática espiritual. Que seja os exercícios física, né? Só complementando um pouquinho aqui, o Harry mencionou alguns instantes atrás, quando falou do rato. O rato, ele é o primeiro signo do ciclo dos 12 ramos terrestres. Então, o ano do rato abre um ciclo de 12 anos. Então, esse ano, apesar de todas essas dificuldades, ele é um ano que está relacionado com o início de um ciclo. Então, junta a ideia do fazer que o Harry trouxe com a ideia de um ciclo que está começando agora, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se empenha em transformar agora, a gente vai estar dando start para um processo que vai durar aí 12 anos. Tá? Então, por exemplo, com essa quarentena aqui, né, com esse isolamento que a gente está vivendo, lá na sociedade, assim, as nossas atividades presenciais, elas encerraram todas, elas ficaram todas suspensas. Foi todo mundo para casa. Né? E assim, como a gente pode dar continuidade a isso, não estando mais presente, não podendo mais encontrar as pessoas? Felizmente, a gente já tinha começado aqui com esse movimento do ensino à distância, para que a gente pudesse usar. E aí, o que está acontecendo? A gente está forçosamente tendo que iniciar um ciclo onde as nossas atividades de ensino à distância vão aumentar muito. Né? Por quê? Porque tudo isso que a gente está abrindo, começando agora, mesmo depois, quando a gente voltar com as atividades presenciais, a gente vai precisar continuar com esse movimento. Né? Assim, a gente torna eternamente responsável por aquilo que cativa, né? Já dizia o Pequeno Príncipe. Deixa eu pensar um pouquinho. O metal é o pai da água, correto? Isso. Correto. Então, não é tempo de sonhar, de expandir, de eu ter música, liberdade de desenho, ler, de eu ter felicidade à minha volta, em vez de eu ter esse mundo de opressão que a mídia impõe? Um tempo de sonhar. Eu endosso plenamente, Arno. Eu entendo que é a hora de pensar grande mesmo. Não, mas não é a hora pensar de diferente, pensar felicidade. Sem dúvida. Até porque, se estamos no inverno, né, a gente precisa contrabalançar esse efeito do inverno, que é a retração. Né? O momento do movimento, o momento da ação, ele é mais importante ainda no inverno. Porque quando a gente chegar no verão, que vai ser daqui 6 anos, aí vão ser outras situações. Aí o movimento já está pelo próprio fluxo natural. Aí talvez vai ser a hora de dar uma segurada. Né? Mas aí... Uma pergunta. Qual a nossa responsabilidade em divulgar esta... Vou usar o termo de novo. Felicidade. De nós divulgarmos essa possibilidade de evolução, possibilidade de sermos
reais de sermos grandiosos. Onde é que está a raiz disso tudo que a gente pode explodir? Não sei. Eu queria, não sei se é o momento, eu queria comentar algumas coisas também sobre essa ideia de felicidade que o Arno está falando, né? Porque eu acho que, óbvio que felicidade é uma coisa que todo mundo quer, né? E pensar nisso é muito bom, mas o momento, né, que a gente tem a terra, o céu e a gente no meio, não dá para a gente ficar só no meio, porque no céu tem uma nuvem muito preta caindo e embaixo pode estar tremendo. Então, é uma combinação que a gente tem que ter de várias coisas. Não dá para desligar durante 2 meses a televisão e não ver noticiário. Então, eu acho que a coisa do equilíbrio é como, dentro dessa situação completamente anormal, a gente achar um ponto de equilíbrio para ir atrás da felicidade, né? Eu vou pegar essa daí, tá, Harry? As duas, quer dizer, assim. Vamos lá. Então, concordo com os dois. Né? Na verdade, assim, o taoísmo adora concordar com todo mundo. Né? Como? Como é que a gente concorda? Fazendo esse trem aqui, ó. Fazendo Tai Chi, fazendo Yin e Yang. Né? Então, eu concordo com o que o Celso trouxe aí. A visão dos mestres taoístas, ela é uma visão muito suave de leitura da realidade, mas é uma visão muito clara e consciente da realidade. Então, é importante que a gente tenha um claro discernimento do ambiente, da circunstância em que eu vivo, para eu poder me harmonizar a ela. Tá? Agora, concordo com o Arno também. Tá? A situação externa é uma situação difícil. A gente nunca viveu isso daqui. Né? Isso daqui só teve no milênio passado. Né? E assim, é uma circunstância muito anormal. Né? Mas como encontrar caminhos de felicidade a partir do meu próprio interior? Como é que eu posso cultivar essa felicidade dentro da circunstância mais difícil? Pô, essa é uma das tônicas do ensinamento dos mestres taoístas. Né? Onde é que a gente encontra isso? Pega o Tao Te Ching. O Tao Te Ching é de cabo a rabo ensinamento para a gente encontrar esse caminho do centro, esse caminho da felicidade, independente da circunstância em que eu esteja vivendo. E por isso, concordo também, Arno, que assim, a gente tem alguma responsabilidade em ajudar nessa difusão. E por isso que a primeira coisa que a gente fez quando a gente entrou nesse isolamento foi abrir o quê? Tal de Cada Dia, não sei se você já viu. Tal de Cada Dia, a gente pegou todas as gravações que a gente tinha do Tao Te Ching, tinha 150 vídeos do Tao Te Ching. A gente falou, um por dia. Um por dia, por quê? Porque a gente, para estar fechado, a gente precisa disso. Né? A gente precisa de alguma maneira, de algum caminho que me restaure o equilíbrio, que me restaure a possibilidade de estar bem, apesar de estar vivendo uma situação muito difícil. E aí eu vou até trazer, acho que a primeira palestra teve um vídeo que deve estar postado também na área de curso, vou compartilhar aqui com vocês de novo, peraí. Eu falei de um hexagrama que é parecido com esse daqui, e que ainda bem que eu desenhei esse daqui, porque eu vou trazer esse cara aqui, ó. Esse hexagrama, ele se chama limitação. Tá? Ele tem o lago em cima e a água embaixo. Ele representa uma circunstância onde eu estou limitado, onde a minha movimentação está limitada. Eu não posso avançar, não posso ir para cá, não posso ir para lá, que é como a gente fica quando está em casa. Né? E nessa circunstância da limitação, tá? O ideograma dele é alguma coisa... Deixa eu ver onde é que eu desenho. Vamos ver se dá para desenhar. O ideograma dele é uma coisa... Nossa, bem mal desenhado aqui assim. É uma árvore cercada, assim. Tá? Eu achei ótimo. Então tá bom.
A árvore, ela é um símbolo de movimento, de conexão entre o alto e baixo, entre o externo e o interno, e é um símbolo da vida. E quando ela está limitada, ela fala desse movimento limitado, contido. Tá? E aí o mestre Shen explicava para a gente o quê? Que na circunstância da limitação, onde eu não posso me mover para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, eu posso fazer o quê? Eu posso crescer para dentro e eu posso crescer para cima. Eu posso aumentar minha conexão com aquilo que eu vejo de superior, de elevado, de espiritual, e eu posso aumentar o meu conhecimento sobre as minhas próprias raízes, sobre a minha própria natureza. Tá? Então, eu posso aproveitar esse momento de limitação, esse momento onde os meus movimentos estão contidos, para me aperfeiçoar internamente e espiritualmente. E aí, só para fazer um último gancho, Wagner, esse é o hexagrama que vai encerrar esse ciclo de 12 anos, tá? Esse hexagrama encerra. Ai, ai, ai. Posso só fazer um comentário disso, né? Pensando no Tai Chi, que às vezes a gente fala dessa como se fosse uma plenitude, né? A gente vive inteiramente a felicidade ou inteiramente a tristeza. E o Tai Chi, na verdade, traz essa realidade da vida humana, porque a gente vive as coisas ao mesmo tempo, né? Tem o micro e o macro. Então, a gente pode experimentar momentos internos de felicidade, mas não tem como negar um macro que está vivendo a humanidade um momento de muita tristeza, de muitas perdas, de coisas muito difíceis, né? Então é interessante porque sempre fica muito a imagem, um momento que eu entendi muito assim isso, que tem uma imagem que se associa, que é como a experiência da mulher na hora do parto, por exemplo, que ela vive uma felicidade imensa e uma dor imensa ao mesmo tempo. Então a gente vive simultaneamente, e isso é a plenitude da vida humana, é quando a gente vive o Tai Chi dentro da gente, que a gente fica buscando, né, só a felicidade ou só, como se a gente vivesse tudo separadamente. Aí me lembrei disso, que a gente está vivendo muito isso, né? Talvez uma imersão dentro de nós mesmos, onde a gente pode encontrar muitas coisas muito elevadas, mas muita tristeza também. E isso é natural, né? Porque a gente está vivendo, então, para não ter uma negação também, de que é um momento triste também, né, do planeta, da humanidade, de pessoas que estão perdendo entes queridos, e como viver isso junto, né? Isso é uma reflexão. É isso aí. Viver o Tai Chi internamente. É isso aí. Para quem não conhecia, quando eu falei da Luciana de Carvalho, Luciana de Carvalho, que é minha esposa, tá? E que está dando as aulas de Qigong às terças-feiras, tá bom? Então, quem quiser depois pode até bater um papo com ela aí, tá? Só umas coisinhas aqui, que foi relativo ao último hexagrama que eu mostrei, né, da limitação. O Lipe perguntou, crescer internamente seriam as raízes da árvore? Sim, é isso mesmo, Lipe. Crescer internamente são as raízes da árvore, e a copa da árvore é crescer espiritualmente, crescer a minha conexão com o alto, né? A Anice também falou que gostou desse cenário, quando o externo está em desordem, o interno é que deve se fortalecer. É isso mesmo. E só para pegar a última Não, tem mais uma aqui do Leonardo. Na primeira palestra do Wagner, ele diz que este é um ano de empreendimentos. É um ano de trabalho porque inicia ciclos. Isso se mantém? Se mantém dentro da circunstância da limitação, né, que a gente está vivendo. Então, como é que posso viver empreendimentos dentro de casa? Basicamente é que, por exemplo, a gente está fazendo aqui no Taoísmo Online, mas tem outras pessoas que também estão desenvolvendo outros trabalhos, né? Uma amiga nossa, que é bailarina, professora de Pilates, o marido dela também bailarino, está fazendo o quê? Ele não podia mais dar aula, está fazendo o quê? Está vendendo comida, né? Ele cozinha bem. E aí fizeram toda uma profissionalização rápida para poder
fornecer comida, né? Está desenvolvendo um empreendimento mesmo na condição, mesmo na circunstância limitada. Tá? Quem ia perguntar? O Paulo, né? Isso. O comentário, desde o ano passado, a água está muito forte, com o corpo de terra, mas a terra segurava um pouquinho. E a gente comentava que no final do ano essa terra não seria suficiente para segurar tanta água. E esse ano o metal, ele favorece essa água, então deixa a água ainda mais forte. O rato, apesar de ser uma água yin, também é o auge da água, né? É o 5 da água. Então, talvez a única coisa que podemos fazer nessa felicidade é também coisa relacionada com a terra, né? De repente, parar as coisas, manter-se em casa e tentar lidar com esse talvez um pequeno controle da água, pelo menos da gente, que a gente possa fazer com atitudes também terra, né? Que é o resguardar, o parar as coisas, o ficar em casa, né? E apesar disso tudo, encontrar felicidade nisso. Vou falar um pouquinho, Wagner, bem rapidinho. Tá perfeito, Paulo. Sim, temos que parar, mas a gente está parando pelo contexto do grande. Não é para parar no contexto do pequeno, entende? Então, assim, tá em casa, esteja fazendo algo. Pode parar em relação ao grande, né? Mas não, a gente precisa desse equilíbrio. Esse é o nosso desafio mesmo, né? Porque a gente pode interpretar que o parar é parar. Não é, né? Parar é dominar a ameaça, né? Se fechar com a ameaça. Então, se eu tenho que sair, eu vou usar máscara, né? Eu vou estar de máscara. Eu vou usar a barreira, que é a terra, né? Eu vou me proteger. Estou em casa, eu estou já pensando no que eu vou fazer. Obviamente que também medite, também pode parar para meditar, é saudável, aí eu vou deixar o gancho para o Wagner. Mas, depois que meditou, esteja ativo, tenha sonhos, tenha planos, não tenha pressa. Não? Agora, legal, aí tem um monte de coisas aqui. Diga. Eu queria ressaltar um pouquinho, trabalhar um pouco na questão da flexibilidade da água, da adaptação da água, da sabedoria da água, sabe? O quanto que a gente poderia internalizar e ser parte da gente mesmo, saber lidar com os diferentes, sabe? Saber contornar uma terra, sabe? Entender a terra e ser conduzida pela terra, sabe? Perceber esse lado que aí que eu acho que tem a ver com a questão do equilíbrio e que daí um pouco mais de felicidade, dita felicidade, né? Mas é perceber o momento que estamos do caminhar, né? Perceber, porque no final, se a gente tem lá a reunião no ano que vem, é uma questão importante também, a gente se preparar para a gente entender o diferente, para a gente atender as outras situações, atender os outros momentos, para conseguir fazer uma reunião mais gostosa, mais boa, mais alegre, né? Legal. Eu acho que eu vou, assim, a gente já tem mais de 1 hora aqui de encontro, então eu vou tentar dar uma amarrada nessas últimas observações, tá? Falando aqui da Isaura, como ela falou aqui no hexagrama discussão, né? A gente tem aqui a água embaixo e um dos símbolos da água, a gente só falou do lado difícil da água, mas a água representa, assim, o que ela falou que é a sabedoria, né? E assim, essa sabedoria da água aqui que está dentro está sendo alimentada por esse céu, que é toda essa situação pesada e dura que está fora. Então, a gente pode, sim, aprender com toda essa circunstância. Toda essa dificuldade que a gente está vivendo, na verdade, se converte em sabedoria.
né, em conseguir atravessar esse período de turbulência, né? Então, sim, é importante que a gente se adapte a essas circunstâncias, e adaptar-se a essas circunstâncias faz com que a gente desenvolva a sabedoria para atravessar essa turbulência. Isso nos vai ser útil para outros momentos da vida também, né? E aqui eu vou chamar também, já que eu chamei o hexagrama, uma pergunta do Daniel. Ele colocou aqui que a imagem que ele tem do hexagrama de discussão é o governo passando recomendações de ficar em casa para o povo que está aqui embaixo, e o povo não obedecendo, né? O povo precisando sair de casa para ganhar dinheiro. E ambos com ideias opostas, que conflita entre elas. É coração cheio em cima, coração cheio embaixo. Então, tem parte do governo falando, fica em casa, outra parte do governo falando, não fica em casa. E aí parte do povo ficando em casa com medo, e outra parte do povo saindo para a rua, né? Então, você vê que tem um grande conflito aqui nessa discussão. Tá certo essa ideia, Daniel? Tá sim, tá certo sim. E aí, assim, uma coisa que a gente pode ver que céu, um dos simbolismos dele é o de movimento, tá? Movimento incessante, o movimento externo. Só que esse movimento externo, ele alimenta o quê? Ele alimenta a água, né, que é o risco da gente contrair o vírus. Tá? Então, assim, melhor coisa é a gente tomar cuidado com essa movimentação externa e permanecer sabiamente aqui no interior. Tá? E aqui eu vou chamar uma outra coisa, que foi o hexagrama que saiu na consulta que a gente fez, pedindo orientação para esse ano do rato de metal, pedindo ao Xing orientação para o ano do rato de metal, e que saiu a liberação. Quem não assistiu, assista a palestra com a consulta, porque assim, está super didático e está super interessante. Todo esse monte de coisa que a gente está falando foi falado lá em janeiro, né? Sem que a gente tivesse tudo isso que a gente está vivendo, né? E é só das devidas intensidades que a gente consegue fazer as correlações. Mas o que eu não falei lá atrás e que preciso falar aqui agora é que assim, liberação é o quê? É você se liberar do risco, rapidamente. Né? Então, é cortar o chifre do boi. Se o boi tem chifre e te dá uma chifrada, ele fura suas vísceras, você morre. Se você corta o chifre dele e ele te dá uma cabeçada sem chifre, quebra a costela, mas você segue vivo. Tá? Então, liberação é cortar o chifre do boi. O chifre do boi é o elemento do risco. E o risco é simbolizado aqui pelo trigrama água, que a gente tem aqui embaixo também. Tá? A água aqui. Em cima a gente tem o trovão. E o trovão ele faz o quê? Ele sai correndo. Né? Então, ou resolve o risco, né? Corta o chifre do boi rapidamente, tá? E não precisa matar o boi, lida com o boi, ou sai correndo do boi. Ou sai correndo do boi com chifres, sai correndo do chifre do boi, sai correndo do risco. Tá? As duas coisas, né, servem para hoje em dia. Onde está o risco? O risco está em sair de casa e contrair o vírus. Então, se eu puder, eu fujo desse risco. Eu me libero desse risco. Eu não saio de casa. Mas, naquilo que é inevitável e eu preciso sair de casa, né, ou me relacionar com o exterior, eu preciso fazer o quê? Eliminar os riscos. Usa máscara. Né? Tocou em alguma coisa? Lava a mão. Leva álcool gel. Tudo que você puder fazer para evita aglomeração, evita chegar muito perto das pessoas. Para quê? Para você eliminar ou reduzir ao máximo os riscos, se liberando aqui dos riscos. Tá? E aí eu acho que a gente consegue fazer a ponte entre esses vários comentários. Acho que conseguimos também passar por todas as perguntas que a gente recebeu. E já temos aí pouco mais de 1 hora de live. Então, acho que está bem aí, né, Harry? Nosso grande abraço, nosso grande obrigado para todos vocês. Obrigado, Harry. Obrigado, Lu. Obrigado a todos aí. Obrigado.